Este tutorial que estou começando agora, ele foi inspirado numa postagem que foi compartilhada no Facebook, aonde envolvia peças de contraventamento. Eu imagino, hipoteticamente, uma situação que poderia contemplar o que aconteceu neste detalhe. Bem, suponhamos que um engenheiro calculista da estrutura metálica tenha dimensionado um contravento para uma determinada carga. Suponhamos que esta carga atuante para o contraventamento seja de 6.500 kgfm. O calculista, após fazer a concepção estrutural, resolveu adotar para este contraventamento uma peça no formato cantoneira. Para o dimensionamento desta cantoneira, o calculista, ainda hipoteticamente, considerou alguma tensão admissível para este aço. Suponhamos que a tensão admissível, a tração que esse calculista considerou, tenha sido pelo método de tensões admissíveis para uma cantoneira em aço com tensão de escoamento igual a 2.500 kgfm por centímetro quadrado. Então, a tensão admissível, a tração, podemos considerar a tensão de escoamento dividido por um coeficiente que vamos considerar 1,7. Neste caso, a tensão admissível será 2.500 kgfm por centímetro quadrado dividido por 1,7, resultando em 1.470 kgfm por centímetros quadrado. Então esta é a tensão que o engenheiro calculista, hipoteticamente, considerou para dimensionar esse contraventamento. Bem, a fórmula clássica de tensão é a força dividido por uma área. Esta tensão que vamos considerar é a tensão admissível de tração. Esta força, vamos considerar a força atuante no contraventamento de 6.500 kgfm no sentido do eixo longitudinal. Bem, o que vamos precisar encontrar? No caso, a área necessária. Isolando a área necessária, nós temos que a força atuante dividido pela tensão admissível. Observe o que esse engenheiro calculista levou em conta, que esta área necessária seria a força atuante, 6.500 kgfm, dividido pela tensão admissível à tração de 1.470. Bem, isto resultou no cálculo uma área necessária de 4,42 centímetros quadrados. Então esta é a área mínima necessária para esta cantoneira que será empregada como contraventamento. O calculista foi em alguma tabela de cantoneiras e chegou à conclusão que uma cantoneira de 2 polegadas por 3,16 polegadas de espessura contemplava uma área total de 4,58 centímetros quadrados. Então ele adotou esse dimensionamento
para o contraventamento. Agora observem o que aconteceu na hora do detalhamento da estrutura de contraventamento. O desenhista, até por ele não ter conhecimentos mínimos de cálculo, ele tentou resolver o problema de montagem desse contraventamento lá na obra. Então, ele adotou esse detalhe. Uma cantoneira e a outra cantoneira no sentido oposto, ele fez este detalhe assim. A cantoneira passando por baixo desta outra e a aba vertical ele parou antes de interferir com outra cantoneira. Então esse foi o detalhe que ele fez no projeto. Bem, uma cantoneira não interferiu com a outra no que se refere às abas verticais. Além disso, o que o desenhista fez? Eu vou utilizar um parafuso de meia polegada unindo essas duas peças. Então aqui, parafuso de meia polegada, e adotou um furo de diâmetro de 14 milímetros. Observem, a área que o engenheiro calculou para esses contraventos era a área total da peça. Passando um corte nesta posição, vou chamar de corte 1-1, e esta peça como sendo a peça A. Observem como ficou a seção desta peça A na posição do corte 1-1. A cantoneira originalmente seria esta. Então aqui temos a espessura de 1/4 de polegada, que é 0,476 centímetros, e 5,08 centímetros a aba. O que ele fez então aqui? Estamos mostrando o corte 1-1. E esta é a peça A. O que ele fez? Ele cortou fora a mesa vertical, nessa posição, e ainda abriu um furo de diâmetro de 14 milímetros. Observem que ele tirando fora a aba vertical e abrindo o furo, ele vai estar reduzindo a área líquida desta seção. Vamos ver o quanto que ele vai reduzir. Vamos chamar de esta peça, esse componente vertical, vamos chamar aba a retirar e furo, que vai ter também área a retirar, furo a retirar. Bem, a área a retirar será 5,08 menos a espessura, que nesse caso dá 4,604 centímetros, vezes a espessura de 0,476. Isto dá 2,19 centímetros quadrados. E a área do furo, que vai ser uma área a retirar, vai ser 14 milímetros, ou seja, 0,14 centímetros vezes a espessura. E isto nos resulta em
0,066 centímetros quadrados. Observem, estamos falando de área a retirar. Então, qual vai ser a área líquida? A área líquida vai ser a área total, 4,58, menos a área da aba vertical, 2,19, e menos a área referente ao furo. Isto nos resulta numa área líquida igual a 2,324 centímetros quadrados. Agora, observem o quanto essa cantoneira vai resistir nesta posição. A força, como vimos anteriormente, será a área vezes a tensão. A área, no caso, a área líquida. Então, a força admissível será a área 2,324 vezes a tensão admissível arbitrada de 1.470 kg força por centímetro quadrado. Isso nos resulta numa força admissível nesse contraventamento de 3.410 kg força, que é menor do que os 6.500 kg força atuante. Então, observem que este dimensionamento, que esta barra com esta situação, está admitindo a metade praticamente da carga que está atuando. Então observem como é importante o engenheiro calculista fazer a revisão do detalhamento do projeto. Por mais boa vontade que o desenhista detalhista ou que o projetista, como dão nome para alguns desenhistas experientes, como é importante que o engenheiro calculista revise o projeto de detalhamento final. Em função disso, imaginamos então o que pode acontecer quando esta barra estiver sendo solicitado a mais de 3.410 kg força. Para essa solução, nós deveríamos compensar essas áreas perdidas com chapas complementares, soldadas por baixo desta cantoneira A e soldada por cima desta outra cantoneira no sentido inverso.